Bom, então, pessoal, chegou o momento da gente falar sobre, eu vou ajudar vocês agora o que fazer no momento de crise, como controlar a crise. Então aproveita, você que está aqui comigo, aproveita e já compartilha essa live para aquela pessoa que você sabe que vai precisar desse conselho, que precisa dessa ajuda. Compartilha também com seu namorado, seu companheiro, com sua mãe, seu pai, para eles saberem como te ajudar no momento de crise, tá bem? Bom, então, como controlar uma crise de ansiedade? Em primeiro lugar, é preciso entender, a ansiedade não é só a crise. A pessoa ansiosa, ela vive 24 horas em estado de alerta constante. E a crise de ansiedade é quando o copo transborda e ela já não consegue dar conta dessa ansiedade e aí o corpo pede ajuda. Um momento de crise de ansiedade, primeira coisa que você precisa entender é: tá tudo bem. A crise de ansiedade, ela não é letal. Ela é muito inconveniente, ela é muito difícil, mas ela tem um período máximo de pico e ela cai. Ansiedade, o nosso corpo não dá conta de sustentar sintomas da ansiedade durante muito tempo, no máximo de 15 a 20 minutos, quando a crise é muito intensa. Mais do que isso, ela não passa. Quando você se perceber em uma crise de ansiedade, a primeira coisa que você tem que lembrar é: isso vai passar. Assim como já passou das outras vezes que você teve crise. A crise de ansiedade, ela vai passar. Ela tem um pico onde ela vai atingir o máximo de potencial dela e depois ela cai. Porque o seu corpo não sustenta uma crise de ansiedade inteira. Pessoal, lembrando que aqui nós estamos falando de crise de ansiedade, tá? Você pode... crise de pânico é uma crise de ansiedade numa intensidade muito maior. Então dá para encaixar ali também, mas enfim, nós vamos se atentar aqui a uma crise de ansiedade diagnosticada, tá? Porque isso pode ser outras coisas. Mas, então primeiro, ansiedade não é letal. Você vai passar por isso, assim como já passou antes. E a ansiedade, ela é como uma areia movediça. Quanto mais você tentar fugir, ignorar, engolir, quanto mais você tentar abafar, quanto mais você lutar para sair daquela crise, mais você vai se afogar. E é por isso que a primeira coisa é aceitar que o seu corpo e a sua alma está ansiosa. Quando você aceita e você acolhe essa ansiedade, você deixa de ter medo da crise. Porque uma das coisas que intensifica a crise de ansiedade é o medo da própria crise. Aceite que você está ansioso naquele momento e que agora você vai ter que olhar para essa ansiedade. Não fuja da sua ansiedade, né? Não tente não atacar a geladeira para comer um docinho e o prazer daquele docinho acalmar aquela inquietude. Você está ansioso, né? O seu corpo está ansioso, o seu corpo está agitado, você está respirando mais rápido, mais acelerado. Aqui, nesse momento, quando você aceita que você está com ansiedade, existem muitas técnicas diferentes para você conseguir dominar a ansiedade e lidar com ela da melhor forma possível. E cada um se identifica mais com um tipo de forma. Existem pessoas que, né, quem já pratica a meditação nessas horas é maravilhosa para você conseguir focar de volta e recentralizar no momento presente. Mas se você não é um praticante, né, de meditação, não se preocupe, existem várias outras formas. Você pode fazer exercício de respiração. E aqui, que me perguntaram lá na frente, a escrita também pode te ajudar muito. Quando você está muito ansioso, o primeiro passo é você tentar olhar e se concentrar na sua respiração. O corpo, ele vai entrar em estado de alerta. Isso significa que ele vai se preparar para entrar no módulo de ataque ou fuga. E nesse módulo, o seu corpo precisa de muito oxigênio, né? Então o coração fica acelerado e aí o sangue ele fica principalmente nas partes mais principais do corpo, então ele sai das mãos, porque você não vai precisar muito delas, né? Dos pés, então você sente mão fria, mão gelada, formigando. Você sente um mal-estar no estômago, né, com incontinência urinária, enfim, tem uma série de reações, tontura, você fica tonto porque você está respirando muito rápido, enfim,
todos os sintomas do corpo, eles iniciam por conta da respiração. Quando você consegue minimamente controlar sua respiração, você consegue diminuir o estado ansioso do seu corpo naquele momento. E não é simples, né? E por favor, vocês que estiverem perto de alguém em crise de ansiedade, nesse momento, não fala para a pessoa, se acalma, respira. Ela sabe que ela precisa se acalmar e respirar, mas ela não consegue. Nesse momento que você está ansiosa, tente concentrar na sua respiração. Tente fazer uma respiração mais longa. E existem muitas técnicas aqui de respiração que você pode utilizar. Eu vou trazer uma para vocês, a mais simples de todas, tá? É a respiração em 4 tempos. Puxe o ar em 4 tempos. Segure o ar 4 tempos e solte em 4 tempos. Vamos comigo? A primeira vez que você tentar fazer isso dentro de uma crise de ansiedade, provavelmente vai ser muito difícil. Repita esse exercício até você perceber que você está controlando melhor a sua ansiedade e que a sua respiração está voltando a ficar mais devagar. Quando a gente tem a hiperventilação, que é esse... Quando a gente faz isso, a gente puxa muito ar, né, e solta pouco ar, então o nosso cérebro fica com muito CO2, a gente fica tonto e aí a gente ativa o sistema de alarme do corpo. Então, quando a gente tenta controlar a respiração, a gente minimiza os impactos da ansiedade no corpo, ok? Aqui tem uma série de técnicas que vocês podem usar, mas hoje aqui na live eu vou passar essa que eu acho que é a mais simples. E quando você está ansiosa, às vezes é muito difícil ficar pensando no número. Não importa qual é o número que você vai usar para segurar e respirar. Você pode começar com o número 3 e ir aumentando conforme você for conseguindo. 4 eu acho que é um número que é um pouco mais confortável. Se você sentir desconforto, começa com 3 e vai aumentando até você conseguir diminuir a ansiedade do corpo, certo? Bom, o seu corpo está um pouco minimamente controlado depois que você fez esse exercício, mas a sua cabeça ainda está acelerada e com 1 milhão de pensamentos. Pessoal, a ansiedade, como nós falamos no início, ela é uma bússola. Ela é uma bússola que mostra uma ferida, uma dor na alma. Aqueles pensamentos que você tem naquele momento ansioso, você está à flor da pele. Então, a preocupação ela é desse tamanho. Só que a ansiedade amplifica ela num tamanho gigante. Só que não significa que você não deva se preocupar com essa ansiedade, com essa preocupação que disparou essa ansiedade. Faça o seguinte, dentro da crise, você não está em condição de pensar nesse problema nesse momento. Anote tudo o que tiver na sua cabeça, todos os pensamentos, preocupações, anote. Pega uma folha de papel, escreva de baixo para cima, de cima para baixo, aquele brainstorm, tire tudo o que tiver na sua cabeça. Nem se preocupe com vírgula, se está certo, se está errado, pode rabiscar à vontade o papel. Quando a gente tira, a ideia aqui é você tirar as preocupações da sua cabeça, colocar num papel para você dar minimamente um contorno para essa preocupação. E quando você dá um contorno para essa preocupação, você consegue abrir um espaço subjetivo, um espaço inconsciente para o seu corpo se permitir relaxar, diminuir esses pensamentos acelerados, para depois você se preocupar com isso. A ansiedade não é algo para ser ignorado, ela é um sinal, ela é um pedido de ajuda da nossa alma e a gente precisa aprender a ouvir. Dentro do momento de ansiedade, não é a hora de você fomentar esses pensamentos, porque se você se entregar 100% para os seus pensamentos, é o que a gente chama de pensamentos catastróficos. São pensamentos extremamente carregados afetivamente e que só vão te levar para o pior cenário possível, porque ali você não está em condição de pensar sobre esses problemas. Então anote, jogue tudo numa folha de papel, dá descarga mesmo desses pensamentos numa folha de papel. E aí sim, depois que você já tiver passado a crise, quando você já estiver melhor, pegue de volta essa folha de papel e pode ter certeza,
Você vai ter um outro olhar sobre aqueles problemas que estão ali. Bom, pessoal, fez sentido para vocês? Conseguiram entender mais ou menos a diferença? É muito importante no tratamento da ansiedade que a gente acolha o corpo e a alma, né? As dores do corpo e as dores da alma também. Quando a gente cuida da ansiedade só pelos sintomas, só tomando remédio para calar esse corpo, e a gente não ouve o que esse corpo quer dizer, a gente só prolonga a nossa ansiedade. E a ansiedade vai vir de outras formas, mais intensas, e pode eventualmente, né, desembocar ali, agravar numa depressão, numa crise de pânico. Então a ansiedade, ela é um sinal, ela é um pedido de ajuda. Escute o seu corpo, escute a sua alma. Não tenha vergonha de pedir ajuda. A ansiedade, ela não precisa ser a sua inimiga. Você pode aprender muito com a sua ansiedade se você souber ouvir. E se souber ouvir com carinho.